Olá, meus amigos, boa noite. Vamos seguir com a nossa comemoração pelos 2 anos de Papo de Fé. Temos motivos para celebrar, para nos alegrar, estamos vivos com saúde e na presença do nosso Deus. A gente não deve desanimar, a gente não deve desistir, a gente precisa avançar. A gente precisa dar continuidade aos projetos de Deus na nossa vida e é por isso que nós estamos aqui, gente, para adorar, para celebrar e seguir em frente, cheios da presença de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor marcou essa segunda-feira, gente, essa live para falar conosco de forma especial. Thay, linda, beijo, Rose, gente, vem chegando, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho o apóstolo Rony de Oliveira vai estar aqui com a gente. Esse homem de Deus, um profeta, mesmo um homem abençoado, ele é bênção demais na minha vida, gente. Cada vez que eu ouço esse profeta ministrando a palavra, como o Senhor fala comigo, sabe, como eu recebo do céu e poder tê-lo aqui no Papo de Fé, gente, é motivo de grande alegria. Jennifer, minha linda, Helenice, seja bem-vinda, boa noite. Cada vez que receber o apóstolo Rony aqui, gente, é um presente do céu, viu? Faz tempo que eu tô querendo essa live e agora deu certo, foi na hora certa, foi pra gente celebrar junto. E eu quero te convidar a já ir chamando todo mundo, viu? Porque, olha, o fogo de Deus vai queimar nessa noite, o céu vai se abrir e a gente vai receber mesmo grandes coisas. Vanessa, minha linda, vamos sim, me chama lá no direct. Então, gente, eu queria falar algo com vocês enquanto o apóstolo tá chegando. Alan, beijo, gente, meu cabelo tá lindo, né? Pode falar. Eu falo mesmo, com muito orgulho, tô muito feliz com meu cabelo iluminadíssimo. Foi o Alan, gente, ele é visagista, ele é top, ele tá aqui na live com a gente. E todo mundo tá gostando, gente. Eu também aprovei, viu, a transformação. E olha, eu gostaria, até que o apóstolo Rony chega, daqui a pouquinho ele já deve estar aqui com a gente. Eu queria falar algo com vocês que o Senhor ministrou ao meu coração e eu acho muito oportuno, né? Eu recebi muitas mensagens hoje, né, de pessoas tristes, indignadas, na verdade desde ontem, após o resultado aí das eleições. E a gente não tem como conter mesmo, né, a nossa lamentação, a nossa tristeza, o nosso inconformismo. E aí eu fiquei meditando sobre isso, o Senhor falou algumas coisas ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E se eu pudesse dar um tema para essa breve palavra, que depois eu pretendo aprofundar aí, né, e ministrar com vocês aqui em alguma live, seria o não de Deus. Como é difícil a gente lidar com o não de Deus. Como é desafiador. E eu tenho aprendido que o não de Deus, ele gera 3 coisas na nossa vida. O não de Deus, ele nos confunde, porque a gente não entende. A nossa mente humana não alcança o que Deus quer fazer, a maneira com que Deus quer fazer, o que Deus quer ensinar. No primeiro momento, a gente não entende. Então, o não de Deus muitas vezes nos confunde. O não de Deus muitas vezes nos confronta. Ele nos confronta porque nos contraria. Contraria não só a nossa lógica humana, nosso entendimento, mas contraria aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Quando Deus diz não, a gente se sente contrariado. E mais do que isso, o não de Deus nos confunde, nos confronta e nos desafia. Nos desafia a permanecer firmes, mesmo sem entender, mesmo sem concordar. Nos desafia a perseverar. Nos desafia a manter o nosso posicionamento, a nossa aliança, a nossa fé, a nossa postura. O não de Deus, ele nos desafia a seguir crendo, mesmo quando tudo parece perdido. O não de Deus, ele faz com que a gente se fortaleça. O não de Deus faz com que a gente entenda que, de fato, a alegria do Senhor é a nossa força, e não as circunstâncias, e não somente o sim. Um pai que só diz sim para o seu filho, ele não cria o filho da maneira que deve. Um pai e uma mãe que só dizem sim para o seu filho, ao invés de ensiná-lo e prepará-lo para adversidades, acaba estragando. Acaba deixando...
assim, eu vou ser muito honesta e sincera com vocês. Acaba mimando demais. Cria uma geração muito mimimi, que não aceita não, que não aceita ser contrariado. E o nosso Deus, ele é Pai perfeito. E muitas vezes, contrariando o nosso entendimento, contrariando a nossa vontade, ele vai dizer não, porque ele enxerga lá na frente, além do que os nossos olhos podem enxergar, além do que o nosso intelecto pode alcançar, porque ele é Deus. E ele continua sendo bom. E ele continua sendo justo e fiel. Não duvide de Deus, porque você recebeu um não da parte dele. Não desanime, não desista de orar, porque você recebeu um não de Deus. Isso vai acontecer com a gente em muitos momentos ao longo da nossa caminhada. Alguns vão confrontar mais, outros menos, mas fato é que a gente precisa estar preparado para o sim e para o não. E Deus fazendo ou não fazendo, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, ele continua sendo Deus. E o nosso posicionamento precisa continuar sendo inabalável, de um povo indesistível, no nome de Jesus. E eu queria isso, Raquel, é isso, Deus está no controle. Dalvinha, minha linda, seja bem-vinda. E eu queria orar. Não sei se o apóstolo Rony já está aqui com a gente. Apóstolo, se estiver aqui com a gente, me dá um oi, sinaliza para mim. Mas eu quero dizer para vocês que nós vamos orar. E nós vamos continuar orando pela nossa nação, mas agora nós vamos orar pela nossa live. Nós vamos declarar que o Senhor é bem-vindo nas nossas vidas, declarar que o Senhor continua renovando a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem, a nossa ousadia e que tudo dará certo. Sabe o que eu tenho aprendido, gente? Que Deus é bom, mesmo quando tudo parece mal. Até aquilo que parece que vem para nos destruir, nos promove, nos leva a avançar, nos leva a crescer, nos leva a perseverar, renova as nossas forças, renova a nossa fé. Porque pessoas bem posicionadas, elas não se abalam diante de circunstâncias e de adversidades. E eu quero dizer para vocês que a gente não tem o que temer, porque o nosso Deus continua cuidando da gente. O nosso Deus continua tendo um projeto, um propósito para tudo que está acontecendo. Como eu disse para vocês, ainda que a gente esteja confuso, ainda que a gente esteja confrontado e ainda que a gente esteja sendo desafiado. No nome de Jesus. Vamos orar. O apóstolo Rony já deve estar chegando aí. Falei com ele ainda há pouco. Já vou até mandar o convite aqui para ele enquanto a gente está orando. Que eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nome de Jesus. É verdade, Helenice, é verdade. Não deixou de ser uma escolha, mas há um povo clamando. E eu creio muito no poder da oração. Fernandinha linda, te amo, amiga. Há muito poder na oração. E nenhum trabalho no Senhor é em vão. A gente não orou em vão. A resposta vem, gente. A resposta vem. E olha, antes da gente orar, enquanto o apóstolo está chegando, Deus me fez lembrar de uma história muito profunda, assim, que eu amo. Já ministrei várias vezes aqui com vocês. Se a gente abrir a Bíblia em Juízes 4, versículo 1 até o versículo 3, a gente vai ver que o povo estava oprimido há 20 anos. Há 20 anos, vivendo debaixo de uma opressão. E eu acho tão interessante que a Bíblia diz, versículo 1, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Deixa eu dizer algo para vocês. Ainda que o caos se estabeleça, Deus não perde o controle. Deus levanta uma Débora. Deus levanta uma improvável Jael para mudar a história. Deus faz. Deus faz. Às vezes a escolha de um povo. A escolha de um povo leva à opressão, leva a dias difíceis, é verdade, são frutos de escolhas. Mas sempre há um justo que clama, há sempre um justo.
que move as águas dos céus, move o coração de Deus. E na hora certa, no tempo certo, o despertar do povo chega e alguém se levanta para fazer aquilo que precisa ser feito. A gente não precisa temer, no nome de Jesus. Gente, ai, Raquel, linda, vamos orar. Vamos orar. Eu sinto a presença de Deus aqui na live e eu creio que a palavra que o apóstolo Rony vai trazer hoje vai marcar a nossa vida. Aproveita esse tempo para vocês começarem a disparar mesmo aviãozinho, compartilha essa live. Hoje o Instagram tá meio diferente, os seguidores saíram, os seguidores voltaram. Vocês também sentiram isso por aí? Mas o que importa é que nós estamos aqui, firmes, sobrevivemos a esse clima tenso nas redes sociais também e vai dar tudo certo. No nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar. Eu creio no poder da oração. E vocês, enquanto eu estiver orando aqui, fiquem de olho. William, meu amigo, bênção, tamo junto. Fiquem de olho aí, que se o apóstolo chegar, vocês já sinalizem para mim, viu? Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, porque não há impossíveis para o Senhor. Independente das circunstâncias, o Senhor é fiel, o Senhor não muda, o Senhor não falha, o Senhor é justo. No nome de Jesus, a vitória é nossa, Pai, nós sabemos disso. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente esteja sendo confundido e confrontado, Senhor, nós cremos num Deus que nunca falha. Nós cremos num Deus, Senhor, que acalma os nossos corações em meio à guerra. Nós cremos num Deus que manifesta a sua glória, o seu poder, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Nós cremos num Deus que visita a nossa casa, a nossa família, que muda a nossa história, que cuida da nossa nação. Nós cremos um Deus, Senhor, um Deus fiel. No nome de Jesus, nós sabemos que agindo o Senhor, nada e nem ninguém pode impedir. Nós sabemos que uma palavra do Senhor pode mudar todo o curso da história, mas o Senhor muitas vezes permite que um processo se estabeleça para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente persevere, para que a gente possa confiar, para que a gente possa avançar firmes e aliançados, porque nós não somos os que retrocedem, nós somos um povo que avança, nós somos um povo indesistível, nós somos um povo que crê no teu poder, que sabe que agir no Senhor. Oh Deus, a gente não tem o que temer mesmo, Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nós queremos colocar a nossa família diante de ti. Nós queremos colocar os nossos filhos, as nossas crianças diante de ti. Nós queremos declarar, Senhor, que nenhum mal vai tocar nos nossos filhos, nas escolas dos nossos filhos. Nós queremos declarar que a liberdade continuará valendo em nossas vidas, ó Deus, porque há um povo que clama, há um povo que ora, e nós sabemos que tudo que fazemos em Ti, Senhor, não é em vão, Deus. Tudo que fazemos por Ti e para Ti não é em vão. Essa eleição não fala sobre um homem, fala sobre um povo que crê, que luta pela Tua verdade, pela Tua palavra, pelos Teus princípios. E é nessa verdade que nós vamos avançar. Nós cremos que o Senhor é fiel, é justo, o Senhor é bom. E agindo o Senhor, nada e nem ninguém pode impedir, eu declaro, eu repito, no nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar sonhos na Tua presença. Você que tem um sonho e está nessa live, eu quero declarar sobre a tua vida, que os teus sonhos não morrerão, que os teus sonhos não serão destruídos, que você não será envergonhado e nem abatido. No nome de Jesus, eu declaro céus abertos sobre nós essa noite. E eu declaro que o Senhor continua reinando sobre as nossas vidas. Eu declaro que não será o apóstolo Rony que irá ministrar sobre nós, será a voz do Senhor, a boca de Deus, através da vida dele. No nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que o Senhor é bem-vindo a esta live. Eu declaro que o Senhor tem toda a liberdade, Senhor, para agir, para trabalhar, para libertar, para curar, para acalmar. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meu amigo, que alegria! Que honra te receber aqui. Manda um beijo para minha amiga, para a apóstola, que logo vai estar aqui com a gente, aquela mulher linda, cheia da presença. Eita, é demais! E eu quero te dar, meu amigo, toda a liberdade
dizer que te ter aqui é resposta de oração, é Amém. presente do céu. E o Senhor preparou essa data bem oportuna para falar conosco através da tua vida. Amém, eu E eu quero creio. te dar a liberdade de dizer que o papo de fé é teu, entrega tudo e a casa é tua, meu amigo. Muito obrigada pelo teu sim. Muito obrigada. Amém, amém. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria enorme ser parte do Papo de Fé. Não sei se está ouvindo direitinho, está ouvindo bem? É um Perfeito. prazer enorme estar aqui. Essa live vai ser um pouco português, um pouco espanhol, porque aqui já apareceu gente de todo lado. Se é possível, que ponga acá também de que país nos está mirando, de que ciudad, porque vou falar um pouco em espanhol e também um pouco em português, para ir entendendo. Por exemplo, aqui já chegou gente de El Salvador, Estados Unidos, Eita, glória. de dónde nos están escuchando en ese momento. Así que ponga acá su país, así yo pueda mencionar y también saber la cantidad de personas en portugués y la cantidad de personas en español. Así que a Amém. maioria dos que estão aqui são latino, aqui tem gente da Argentina, tem gente do Brasil, muitos brasileiros, Kansas, Estados Unidos, Guatemala, aí vai chegando gente de tudo quanto é lado, Rio de Janeiro, Deus abençoe, Panamá, que Deus bendiga meus irmãos de Panamá, Venezuela, sejam bem-vindos, irmãos da Venezuela, Santiago del Glória. Estero, Nova York, aí está chegando gente de todo lado. É uma alegria Eita. muito grande ser parte dessa live. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu acredito que hoje mesmo, agora mesmo, tem muita gente no Brasil segurando a cabeça, falando: meu Deus, o que aconteceu? E agora, o que nós vamos fazer? Hoje Deus me deu uma palavra. Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. E a palavra é Isaías capítulo 6. Diz Glória a Deus. assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E eis Eita. aqui que as suas vestes enchiam o templo, e por cima dele havia serafins, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 volava. E uno al outro dava vozes, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Agora, o versículo que me chama a atenção é o versículo 6. E voou para mim um serafim, trazendo do altar uma brasa acesa, e tocou meus lábios. Eu quero que você preste muita atenção na palavra de hoje. Diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. Saber que naquela época um rei não está no trono significava que a nação estaria desprotegida. Um rei não está no trono significaria que a nação estaria vulnerável. Um rei não está no trono significaria que os reis vizinhos iam olhar para aquela nação e ia falar: é o melhor momento para atacar, é o melhor momento para invadir, é o melhor momento para saquear. Mas o que me chama a atenção é que enquanto o trono da terra estava vazio, aonde estava o profeta? Na casa do Senhor. Ele diz que quando entrou no templo, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que eu quero dizer? O trono da terra estava vazio, mas o trono do céu estava cheio. O trono da terra não tinha ninguém, mas o trono do céu tinha o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero dizer para o Brasil nessa hora que o trono do céu, ele não perdeu lugar. O Deus que está sentado sobre o trono do trono, ele não perdeu o lugar. E o que me chama a atenção é que Isaías, num tempo de conflito, de aflição, onde muitas pessoas estavam desesperadas, onde muitas pessoas não sabiam o que fazer, sabe onde estava Isaías? En el templo. No momento de desespero, no momento de aflição, no momento de incertidão, aonde você achava Isaías? No templo. A nossa resposta, ela está na casa do Senhor. A nossa resposta, ela está na casa de Deus. Sabe o que eu acho lindo? O trono da terra estava vazio. O rei não estava ocupando o lugar, mas o altar estava aceso.
Enquanto existir um altar aceso, haverá esperança para uma nação. Enquanto existir fogo no altar, haverá saída para uma nação. O que eu acho de tudo que está acontecendo? A nossa resposta ela está no altar, a nossa resposta ela está na casa do Senhor. Nós sabemos que de lá, a Bíblia diz, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero animar a igreja brasileira para olhar para o trono do céu. Se o trono da terra não te agrada, olha para o trono do céu, porque existe um Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, e a palavra de Deus nos afirma que Deus, ele é Deus dos vivos e também dos mortos, dos ímpios e também dos justos. Deixa eu dizer algo para você. Nessa noite, Deus está dizendo: tua resposta está em minha casa, tua resposta está em meu altar, tua resposta está no altar de Deus. Agora, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber um detalhe. Em nenhuma outra parte da Bíblia aparece o nome Serafim. Só aparece uma vez, uma única vez na Bíblia. E aonde aparece? Aqui. E quem viu? Isaías. O que Isaías viu? O que ninguém nunca mais viu. Eita. Porque enquanto todo mundo estava olhando para baixo, todo mundo estava olhando para o chão, Isaías estava olhando para cima. Sempre que você olhar para cima, você vai ver o que ninguém vê. Você vai ver o que ninguém vê. Enquanto você olhar para baixo, você vai ver um trono vazio. Enquanto você olhar para baixo, você vai ver desesperança. Enquanto você olhar para baixo, você vai ter incertidão. Mas quando você olhar para cima, você vai ver o que ninguém nunca viu. Deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. A Bíblia Sagrada nos afirma que o serafim voou e pegou da brasa do altar e colocou nos lábios do profeta. Presta atenção. O anjo, ele precisou de um atenaz, ele precisou de uma ferramenta, ele precisou de uma espécie de uma espátula. O anjo não pegou com a mão, ele pegou com objetos. Se você ler aqui, em espanhol, é uma tenaça. Aí no Brasil leva outro nome, mas ele usou um instrumento para pegar aquela brasa, ele não pegou com a mão. Mas a Bíblia diz que, ainda que aquele serafim não pegou com a mão, o profeta, ele suportou com os lábios. O serafim não aguentou segurar com a mão, mas o profeta segurou com os lábios. Por quê? Porque fogo com fogo não se queima, se potencializa. O fogo que estava no altar era o fogo que estava na boca do profeta. Deixa eu dizer algo para você. Deixa Deus usar os seus lábios para dizer o que está acontecendo no altar, não para dizer o que está acontecendo lá fora. Lá fora, lamentavelmente, vai de mal a pior, mas nós temos a nossa esperança nos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero dizer para a igreja brasileira que Deus nunca perde. Deus nunca perde. Os planos do Senhor, muitas vezes, é contrário ao nosso. Os planos do Senhor, às vezes, nós não entendemos, mas deixa eu dizer algo para você. Nenhuma oração foi em vão, nenhum jejum foi em vão. No céu não existe uma latinha de lixo de oração, não. Toda oração que sobe, essa oração tem resposta. Toda oração que sobe, essa oração tem resposta. Às vezes não entendemos a forma em que Deus faz. Quando Jesus entrou na boda de Caná da Galileia, diz a Bíblia que faltava vinho. Acabou o vinho. Porém, Jesus diz, traz para mim água. Não, mas peraí, Jesus, nós não estamos precisando de água. Acabou o vinho. Mas Jesus diz assim, traz água. Por que acaba vinho e Jesus pede água? Porque nem sempre o que nós pedimos virá da forma que nós esperamos. Aquela água, chegou um determinado momento que ela se transformou em vinho. Eles pediram vinho, só que Jesus entregou água. Nem sempre o que eu peço vai vir da forma que eu quero, mas no caminhar, aquela água se transformou em vinho. Deixa eu dizer algo para a igreja brasileira. No nosso caminhar,
o milagre virá. No nosso caminhar, o milagre virá. Não foi em vão nenhuma oração, nenhum clamor, nenhuma transmissão, nenhuma live. Nós sabemos que o céu está cheio de oração. Existe muita oração em depósito. Imagina quando tudo isso começar a acontecer. Imagina quando Deus começar a responder esse monte de oração que subiu, esse monte de jejum que subiu, porque quando nós oramos, só existe 3 tipos de resposta: sim, não ou espera. Eita! Cada vez que a igreja ora, Deus responde de 3 formas: sim, não ou espera. Eu acredito que a resposta de Deus nesses dias foi: espera. Espera. Aleluia! Tenha fé, espera. Tenha fé, acredita, porque o nosso Deus é o Deus de coisas grandes. Tenha fé, espera, porque o nosso Deus é o Deus de coisas grandes. Isaías viu o que ninguém viu, porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Ainda que a terra estava um caos, Isaías encontrou resposta na casa de Deus. Deixa eu dizer para você, a nossa resposta, ela sempre estará no altar do Senhor. A nossa resposta sempre estará no altar do Senhor. Eu analiso uma palavra tanto que curiosa, ali no livro de 1 Reis, no capítulo 17, o profeta Elias, ele profetiza uma grande seca que viria sobre a terra. Ele diz assim: olha, sobre a minha palavra não choverá. E de fato, 3 anos e 6 meses não choveu. Aí ele tem que se esconder num determinado lugar, porque Acabe procurou matá-lo, vinha um tempo de perseguição. Porém, existe algo muito curioso, e no capítulo 18, no versículo 41, diz assim: então Elias disse a Acabe: sobe, porque já se escuta o barulho de uma grande chuva. Olha só no que diz o versículo 41 do capítulo 18. Sobe, porque se espera um barulho. Eu ouço o barulho de uma grande chuva. Só que lá no versículo 44 diz assim: a 7ª vez que o criado subiu para ver, ele diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora, olha só que contradição. No versículo 41 de 1 Reis 18, diz assim: uma grande chuva se ouve. Só que no versículo 44 diz assim: eu vejo uma pequena nuvem. E aonde está a contradição aqui? É que ele diz que ouvia uma chuva grande, mas o que ele estava vendo era uma nuvem pequena. Profeta, o que acontece quando eu ouvi de Deus algo grande, mas o que eu estou vendo é pequeno? Eu ouvi que a chuva seria grande, mas eu estou vendo uma nuvem que é muito pequena. Por que Deus primeiro disse que a chuva seria grande? Porque quando Deus falou que era grande, ainda que os meus olhos vejam pequeno, eu vou ficar com o que eu ouvi de Deus. Eu não vou ficar com o que eu estou vendo, eu vou ficar com o que eu ouvi. Porque o que eu ouvi, de fato, será grande. O profeta disse assim: olha, eu estou ouvindo o barulho de uma grande chuva, ainda que eu estou vendo uma pequena nuvem. A nuvem era pequena, mas a chuva foi muito grande. Por quê? Porque com pequenas coisas, Deus pode provocar grandes milagres. Deixa eu profetizar para alguém que está nessa transmissão. Deus não precisa que a nuvem seja grande para fazer uma grande tempestade. Deus não precisa que a nuvem seja grande para trazer uma chuva abundante. Com uma nuvem pequena, Deus provocou uma grande chuva. Se o que você tem hoje é algo pequeno, se o que você tem hoje não se compara com o que você ouviu de Deus, fique em paz. A nuvem pode ser pequena, mas o barulho que eu ouvi de Deus foi grande. Eu quero dizer para a nação brasileira que o que se ouviu no Brasil, olha, minha irmã Babi, eu nunca vi tanta igreja orando, eu nunca vi tanta igreja unida, eu nunca vi, se esqueceu que era batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, quadrangular, se tirou as placas das igrejas e a igreja se uniu por um só propósito. Se esse foi o propósito,
para a igreja brasileira se unir, já valeu a pena. Se o Aleluia. propósito foi para unir o povo, para orar, para clamar, para demonstrar a força que a igreja brasileira tem, já valeu a pena. Sabe por quê? Porque quando um povo se reúne, o céu também se reúne. Quando o povo se reúne, os anjos também se reúnem. E eu sinto esse gosto, não de derrota, mas esse gosto de vitória, esse gosto de Deus dizendo: espera, o que eu tenho para você está chegando, o que eu tenho para a sua vida está chegando. Eu quero dizer para a igreja brasileira que a oração não foi em vão. Em breve nós vamos ver o resultado. Nós ouvimos que seria grande, porém a nuvem que estamos vendo é pequena, mas vem a determinação do céu. Em breve Deus fará com que as orações da igreja seja respondida. Deus fará com que o clamor da igreja seja respondido. Eu acho lindo quando existiu uma multidão com fome e a Bíblia diz que uma criança apresentou 5 pães e 2 peixes. Só que o que eu analiso aqui é que diz que se alimentaram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Diz a Bíblia que não contavam nem as mulheres, nem as crianças. Não entraram na lista nem as mulheres, nem as crianças. A minha pergunta é: da onde saiu os 5 pães e 2 peixes que provocou o milagre? De uma criança. A criança era contada? Não. A criança estava na lista? Não. Pois é justamente isso. Da onde ninguém conta, da onde ninguém espera, é dali que Deus fará grandes coisas acontecer. É dali que Deus fará grandes coisas acontecer. A Bíblia Sagrada nos afirma que aquela criança provocou um milagre que alimentou a milhares de pessoas. Deixa eu liberar uma palavra sobre você que pensa que o que você tem é muito pequeno, o que você tem é demasiado pequeno diante daquilo que você tem ouvido. Deus não precisa de coisa grande para fazer algo grande. Deus não precisa de gente grande para fazer coisa grande. Eu acredito que o que Deus fará nesses últimos dias virá de pessoas da onde ninguém espera, da onde ninguém dá nada. Aleluia! Aleluia! A primeira chave que foi liberada nessa noite foi essa. No ano onde o rei morreu e estava um caos na terra, Isaías estava dentro do templo e ele viu o Senhor. A minha oração é que a igreja de Cristo possa ver o Senhor em meio a esse caos. Eu sinto de liberar uma palavra sobre aqueles que estão conectados. Existiu uma grande festa em Jerusalém. Enquanto estavam indo José e Maria levando a Jesus, no regresso, eles perderam a Jesus. Eles perderam a Jesus no meio da multidão. A multidão é um lugar fácil para perder a Jesus. Eles achavam que Jesus estava entre a multidão. Então, o meu conselho aqui é esse: não perca Jesus em meio à multidão. Não pierda a Cristo en medio de la multitud, porque Jesús no solo se encuentra en la multitud, Jesús se encuentra en el templo. Jesus foi se achado no templo. Igreja de Cristo, não percamos a Cristo em meio à multidão. Eles buscaram Jesus, mas o encontraram no templo. O nosso socorro vem do Senhor. A nossa ajuda vem do Senhor. Nós oramos, nós clamamos, nós acreditamos, porém, não podemos perder a fé que o nosso socorro vem de Deus. Uma criança provocou um grande milagre. Um profeta viu a Deus no meio do caos. Jesus ficou perdido entre a multidão, de acordo com José e Maria, porém, ele não estava perdido, ele estava na casa do Pai. Igreja, é hora de correr para a casa do Pai, porque assim como Isaías encontrou resposta em meio ao caos no templo, a nossa
resposta virá do altar do Senhor. Meu Deus. Disse e repito, quando nós oramos, só existe 3 respostas: sim, não ou espera. Deus não disse que sim, Deus também não disse que não. Então eu julgo que Deus está dizendo: espera, espera, espera e você verá toda a sua oração respondida, todo o seu clamor respondido, todo o seu jejum respondido. Alguien Dios está hablando nessa noite. Quando alguém ora, só há 3 tipos de resposta: sim, não e espera. Se Deus não te dijo que sim, se Deus não te dijo que não, Deus te está dizendo: espera. Algo Deus está por hacer. Por lo tanto, no vamos a perder la fe, no vamos a perder las esperanzas. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Alguien entró ahora necesitando de esta palabra y está diciendo: Dios, ¿qué tengo que hacer? Espera. ¿Qué tengo que hacer? Confía. En Él está nuestra esperanza. A esperança do Brasil está no Senhor. La esperanza del mundo está en el Señor. Nuestra esperanza está en Cristo. Y vamos a salir en victoria. Vamos a salir en bendición. Es como acá, acabo de leer, que decía, un gran ruido de lluvia yo percibo. El profeta dijo: yo escucho un ruido de lluvia, pero de pronto lo que vio el muchacho era una pequeña nube. Dios me habló de cosas grandes, pero lo que veo es pequeño. Pero debo confrontar lo que yo veo con lo que yo escuché. Si lo que yo veo es pequeño, yo me quedo con lo que yo escuché. Porque lo que yo escuché de parte de Dios es que vería grandes cosas. Quero dizer para você, minha irmã Babi, continua nessa tua caminhada. Deus manda te dizer que Ele tem se agradado da forma em que você tem caminhado. Deus manda te dizer que Ele tem se agradado do que você tem feito para Ele. Eu vejo pessoas saindo de uma depressão muito grande através da transmissão que você faz. Eu vejo Deus resgatando pessoas da morte através das transmissões que você faz. E Deus manda te dizer que cada pessoa que passa por aqui é Ele que seleciona. Cada pessoa que passa por essa transmissão é Ele que seleciona. E muitas vezes você diz: olha, hoje fulano está agendado e não dá certo. De repente, quem não estava agendado, agenda. Quem estava marcado, desmarca. E às vezes você fica: eu sei, Senhor, que é o Senhor que direciona tudo isso. Portanto, não se desespere. Deus vai te surpreender muito ainda. Neramassacaia. Deus vai te surpreender muito. Eu vejo Deus tomando a sua vida. Eu vejo você caminhando pelos altares de diferentes igrejas. E eu vejo você com um cesto na mão muito grande. E eu vejo muita semente dentro desse cesto. Amém. Eu vejo muita semente dentro desse cesto. E eu vejo você tirando essa semente e espalhando. Eu vejo você espalhando pelos altares das igrejas do Brasil. Mas eu também vejo você espalhando semente em alguns lugares que não são comuns. Eu vejo semente caindo dentro de orfanato. Eu vejo semente caindo dentro de hospital. Eu vejo semente caindo em lugares rejeitados, em lugares onde ninguém quer entrar. Deus vai colocar semente em tuas mãos para você entrar onde ninguém quer entrar. Deus manda te dizer: aleluia, aleluia. O que você tem plantado não está morto. O que você tem plantado não caiu em terra infértil. O que você tem plantado tem dia, tem data e tem hora. Deus manda te dizer: o que você apadrinhou, o que você abraçou, Deus também abraçou. Você fez um voto com Deus, você fez um pacto com Deus por apadrinhar, por abraçar alguma causa. Eu vejo uma causa que você abraçou e você diz: Deus, entra comigo nesse desafio. E Deus manda te dizer: você não será
envergonhada. Você não será envergonhada. Eu via quando o inimigo tratava de envergonhar você, mas Deus manda te dizer: eu tenho cuidado de ti e eu tenho cuidado de onde você colocar a mão. Eu vejo Deus te dando como se fosse uma equipe muito grande, e eu vejo essa equipe se expandindo, Neia, e essa equipe é como se fosse um exército feminino tem se levantado para fazer a diferença. Eu vejo um exército de muitas mulheres se levantando para fazer a diferença. E Deus manda te dizer: o que Ele colocou na tua mão vai germinar, vai dar fruto. Não será envergonhada, diz o Senhor. Não será envergonhada, diz o Senhor. Eu sinto uma presença muito grande aqui agora. Eu estou sentindo uma presença muito forte de Deus. Eu vejo que Deus entrou nessa transmissão. E eu vejo aqui pessoas orando e dizendo: Deus, eu também preciso de uma palavra. Eu também preciso de uma orientação. E Deus está dizendo para você: caminha, 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 não tenha medo, caminha, não se desespere, caminha, não se entristeça, caminha. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos ensina e nos afirma: quão formosos os pés daqueles que anuncia o evangelho da paz. Só que o que me chama a atenção é que o que anuncia é a boca, não os pés. Aí diz a Bíblia: quão formosos os pés daqueles que anunciam. Mas espera aí, não é o pé que fala, é a boca? Porque para Deus é formoso os pés que anuncia e não a boca que fala. Porque para Deus é mais importante aquele que caminha sobre a palavra do que aquele que somente diz a palavra. Para Deus é mais formoso aquele que caminha sobre o que prega, senão somente aquele que prega. Deus está dizendo para pessoas que estão nessa transmissão: não seja somente alguém que fale, senão alguém que caminhe sobre o que fale. Não seja alguém que simplesmente pregue, senão alguém que caminha sobre aquilo que prega. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio, eu sinto essa fé, essa graça, essa potência. Eu quero dizer para a igreja brasileira: o Brasil não está de luto. Não. Porque o Rei dos Reis ainda está sentado no trono. E Ele é maior, e Ele é melhor. E quando Ele decide intervir, não há quem fique à sua frente. Quando a Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem pueda escapar de mis manos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios no caerán por tierra. Dios está hablando con personas aquí de lengua hispana. Las promesas de Dios sobre su vida no caerán por tierra. Todo lo que Dios te ha prometido tiene fecha de cumplimiento. No significa que si no cumplió en su tiempo, si no cumplió cuando tú estabas esperando, que Dios se olvidó de lo que te dijo. Dios no se olvida de lo que habla. Deus não se esquece do que promete. Deus não é como eu. Deus não é como muitos de nós, que quando prometemos algo a alguém, nós pensamos: será que eu vou ter condições de cumprir? Será que eu vou ter condições de suprir? Já aconteceu comigo algumas vezes de encontrar com algum amigo na rua e levar ele para casa sem avisar minha esposa, mal de todo marido. Encontrei amigo na rua e levei justo na hora do almoço. Ela olhou para mim como dizendo: você não poderia me mandar uma mensagem antes? Você não poderia ter me ligado antes para perguntar? Mas eu disse para o meu amigo: olha, vão lá em casa que você vai almoçar comigo. Só que eu esqueci de perguntar à minha esposa se ela tinha feito uma quantidade que alcançaria para 2 ou 3 mais. Mas eu tinha prometido para eles que eles iam comer comigo. Só que eu esqueci de ver se a provisão estava certa. Deus não é como eu. Quando Deus promete é porque já está pronto. Aleluia. Quando Deus promete é porque já está preparado. Me lembro quando Jesus disse para Pedro, para os pescadores, ele dizia assim:
filhinhos, vocês têm algo de comer? Vocês têm algo de comer? Pescar alguma coisa? Aí ele disse assim, pega agora a rede e joga à direita. E quando jogaram à direita, pegaram uma grande quantidade de peixe. Então João disse, olha, é o Senhor que está lá. É o Senhor que deu a ordem. E diz a Bíblia que eles desceram no barco e foram ter com Jesus. E quando eles chegaram até Jesus, eles encontraram brasa, peixe assado e pão. Mas espera aí, Jesus não tinha perguntado se eles tinham alguma coisa de comer? Agora, como é que eles chegam na areia e eles encontram peixe assado, encontram pão, encontram brasa? Sabe o que é que Jesus está ensinando aqui? Uma grande lição. Jesus está ensinando para Pedro o seguinte, Pedro, o peixe que você tem que pescar, você tem que jogar a rede, se esforçar, arrastar a rede, matar, limpar, acender o fogo. Mas, Pedro, toda vez que você vir em direção a mim, já está pronto. Cada vez que você vir em direção a mim, já está preparado. Deixa eu dizer algo para você. Tem gente buscando no mar, jogando a rede, se esforçando. Deixa tudo isso como deixou Pedro e vá de encontro a Cristo. Porque o que você perderia muito tempo lá para encontrar na presença de Jesus, já está preparado. Essa é a mensagem para alguém que está aqui agora. Eu sinto que está saindo virtude nessa palavra para alguém que precisa dela. O que você precisa diante de Jesus já está preparado. E por que você está buscando em lugares errados? Por que você está procurando no mar? Por que está procurando lá fora? Na presença de Jesus já está pronto. Mas o que eu tenho que fazer para encontrar? Só clame. O teu clamor marcará a diferença. Presta atenção, já que estamos falando de peixe, de água, de mar, Jesus enfrentou duas grandes tempestades com os discípulos. A primeira tempestade, Jesus está dentro do barco dormindo. E o problema está do lado de fora do barco. Existiu uma grande tempestade lá fora. A segunda, Jesus está do lado de fora do barco e os discípulos estão desesperados dentro do barco. As duas tempestades que enfrentou Jesus foi assim. Primeiro, ele está dentro do barco, tranquilizando a tempestade que está lá fora. A segunda, Jesus está fora do barco, tranquilizando o discípulo que está lá dentro. Foi quando ele disse, não tenha medo, sou eu. O que compõe uma tempestade é água agitada. O que compõe a tempestade é trovão, é raio, é barulho. Então, olha só que curioso. Jesus estava dentro do barco na primeira tempestade, dormindo. O barulho da água não acordou Jesus. O barulho do trovão não acordou Jesus. O barco balançava e não acordou Jesus. Jesus estava molhado, mas não acordou. Eu já dormi no lugar onde a goteira me despertou. Uma goteira. Jesus estava molhado e não acordou. Eu já acordei assustado com barulho de trovão, com barulho de raio, relâmpago. Mas Jesus não acordou nem no raio, nem na água, nem no trovão. Sabe quando Jesus acordou? Foi quando Pedro disse, mestre, aleluia. Quando um discípulo chamou por ele, Jesus abriu o olho e disse, o que você precisa? O que você precisa? Meu Deus. O que eu entendo aqui, o clamor de um discípulo é mais potente que um raio, é mais forte que um trovão, é muito mais forte do que o balançar do barco. Querido, querida, o seu clamor coloca Jesus de pé. O seu clamor levanta Jesus do barco. Eu imagino quando Jesus acordou e disse, por que vocês estão assustados? Olha lá fora a água, olha lá fora como é que está agitado. Aí vem a segunda tempestade. E aonde Jesus está? Do lado de fora. Pisando sobre o quê? As águas. O que dava medo aos discípulos? As águas. O que tirava o sossego dele? As águas. E o que estava debaixo dos pés de Jesus? As águas. O que te dá medo está debaixo das plantas dos pés de Cristo. Jesus. O que te dá medo, Jesus caminha sobre isso. O que te dá medo está debaixo dos pés de Jesus. Sabe o que eu acho lindo? Que Jesus disse para um discípulo, você está com medo das águas? Você está com medo disso aqui? Isso aqui está te gerando medo? Vem! Vem ser igual a mim, caminha também sobre as águas.
E ali estava Pedro, caminhando sobre aquilo que antes tinha dado medo a ele. Ali estava Pedro, caminhando por cima daquilo que tinha roubado a paz dele antes. Nesse papo de fé que estamos tendo agora, Jesus está dizendo para alguém: o que te dá medo está sob controle. O que te desespera está sob controle. As duas tempestades, ninguém morreu. As duas tempestades, ninguém se afogou. Por quê? Porque Jesus estava pertinho. O segredo é Jesus estar perto. O segredo é Jesus estar perto. Então, para fechar essa live, para fechar essa transmissão, eu fico com Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, se um rei morresse, a terra estava desprotegida. Se o rei morresse, a terra estava um caos. As nações vizinhas invadiriam. Se o rei morresse, existia falta de provisão. Mas Isaías diz: no ano em que a terra estava um caos, os meus olhos viram o Senhor. Então, Igreja de Cristo, tire os olhos do trono da terra e agora coloque os olhos no trono do céu. Porque Isaías capítulo 6 diz: eu vi o Senhor. Eu convido a você a ver a Deus em meio do caos. A ver a Deus em meio do caos. A ver a Deus em meio dos problemas. Porque, se bem que nós precisamos de governantes, se bem que precisamos de presidente, mas o que nós precisamos sempre é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse sim, não falha. Ele continua no trono, guiando o seu povo, guiando a sua igreja. Eu quero orar por cada pessoa que está aqui e eu continuo acreditando no princípio da palavra. Essa palavra aqui ensina que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então, indiferente do que o Brasil está enfrentando agora ou vai enfrentar, plante o bem. Seja uma boa pessoa, seja honesto, seja íntegro. Não permita que a falta de integridade dos outros te afete. Não permita que a falta de personalidade dos demais faça com que você perca a sua personalidade. Seja, se Baal é Deus, sirva. Se fulano é Deus, sirva. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu estou dizendo algo, eu estou na Argentina, eu estou no norte da Argentina, eu estou na cidade chamada Santiago del Estero. Esse país, por muitos anos, é guiado, é conduzido por pessoas que têm princípios e valores totalmente contrários aos meus, contrários ao que eu acredito, contrários ao que eu prego. Já são 17 anos em um país que caminha totalmente contrário ao que eu prego, ao que eu acredito. Mas pode ser uma coisa, faz 17 anos que eu vejo a mão de Deus, que eu vejo milagres, que eu vejo o poder de Deus, que eu vejo transformação. Por quê? Porque a minha resposta vem do altar. A minha resposta vem da casa do Senhor. Oro pelas autoridades, mas eu faço a minha parte. Na minha casa, reina Deus. Na minha casa, tem um trono. Na minha casa, eu tenho princípios, eu tenho valores. Então, se lá fora vai haver um caos, se lá fora vai haver um colapso, na minha casa será casa de paz, será casa de bênção. E se lá fora existe trevas, o melhor momento para brilhar como luz é onde existe trevas. Então, eu quero dizer para a igreja brasileira, não perca a esperança, não perca a fé. Ah, você acredita que lá fora vai estar treva, vai estar um caos? Perfeito, vamos brilhar, vamos fazer a diferença. Ah, mas vai haver uma crise. Esse dia alguém falou, vai haver uma crise muito grande, o que você pensa? Eu penso em não ser parte dela. Aleluia. Eu penso em me preparar para não ser parte dela. Se alguém que está me anunciando que vai haver uma crise, o que eu penso? Eu não vou ser parte dela. Porque em tempo de crise, tem gente que tem recurso, mas não tem revelação. E tem gente que tem revelação, mas não tem recurso. Então, em tempo de crise, quem tem revelação passa a ter recurso. E quem tem recurso passa a ter revelação. Como é que é isso?
Te explico um detalhe muito simples. José enfrentou um momento de crise muito grande, mas ele tinha revelação. Faraó, ele não tinha revelação, mas ele tinha recurso. E o que aconteceu? Deus colocou José do lado de Faraó. O recurso de Faraó passou para José e a revelação de José passou para Faraó. E ali veio uma coisa mútua. Então, em tempo de crise, quem tem revelação, Deus coloca recurso na mão dele. Então, Igreja de Cristo, o nosso socorro vem do Senhor. Continua sendo íntegro, continua sendo fiel, continua caminhando, porque desde que mundo é mundo, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia. E Ele não vai desamparar o seu povo. Amém? Então vamos orar, vamos acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. E lembre-se disso. A oração que a igreja faz não foi perdida. Nenhuma oração caiu por terra. Quando nós oramos, só existe 3 respostas. Sim, não ou espera. Deus não disse que sim para o Brasil, Deus não disse que não para o Brasil, então eu creio que Deus está dizendo para o Brasil, espera, porque algo grande vai acontecer. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por poder falar com tantas pessoas ali no Brasil. Senhor, toma posse, toma domínio, toma controle dessa nação. Ajuda-nos a ver que o nosso socorro vem do Senhor, que o nosso sustento vem do Senhor. E eu peço ao Senhor, traga paz ao coração dos brasileiros. Traga paz ao coração da igreja brasileira. Porque tu és um Deus forte. Ainda que exista uma política frágil, o Senhor é um Deus forte. Ainda que existe muita gente perdida, o Senhor é conselheiro. E ainda que existe muita gente sem paz, o Senhor é príncipe da paz. Reina sobre o caos, Senhor. Nós te convidamos nessa hora. Reina sobre o caos. E manifesta a tua graça. Manifesta o teu poder. É o que eu te peço confiado. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém e amém. Guarda isso no seu coração. Alçarei meus olhos ao monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado por essa oportunidade, por esse espaço. Para mim, foi um privilégio estar aqui com você, compartilhando aqui. Vi que entrou algumas pessoas, o primo Rico entrou aqui também, vários pastores entraram. Deus abençoe, que Deus bendiga a los hermanos que están conectados de diferentes partes del mundo aqui. Creio que foram mais de 50 países que se conectaram hoje. Que o Senhor continue abençoando a cada um deles. Um abraço, Deus abençoe. Ô, meu amigo, só tenho a te agradecer. Meu Deus, que honra, que alegria, que palavra. Tomei posse do que Deus ministrou sobre a minha vida, particularmente, resposta do céu para mim. Eu falei aqui no início da live, todas as vezes que eu te ouço pregar, todas as vezes que eu recebo de Deus através da tua vida, é como se Deus me entregasse um presente. Aleluia. É como se o Senhor entregasse algo novo, uma porção nova. Eu sinto os céus abertos. Eu sou muito, muito abençoada através da tua vida, apóstolo. Eu quero muito te agradecer, dizer que eu te honro, te respeito. Trago um abraço enorme da minha família, em especial do meu pai. A gente te ama, a gente ama a tua casa. Obrigada, viu, por esse presente. Ganhei um presente de ter aqui. Todo meu coração. Prazer todo meu. Às vezes que precisar, ou que não também, eu estou aqui para te servir, estou para atender você, a sua casa, a sua família. Minha esposa também mandou um abração para você, e logo, logo, ela vai estar conectada aqui. As pessoas pensam assim, ele é um homem de Deus, mas ele não sabe que eu sou o profeta menor. A profeta maior é ela. Ela é demais. Que mulher maravilhosa, me apaixonei por ela no Princess e, nossa, já admiro, que é uma honra poder chamar a apóstola Glaucia de amiga. Aprendo muito com ela, desde moda até uma unção poderosa do céu, assim, ela é completa, ela é demais. Manda um beijo enorme. Vocês são preciosos. Apóstolo, muito obrigada. Que palavra, que palavra. Que Deus continue te usando e te abençoando poderosamente. Amém. Fico muito feliz
de ouvir tudo que eu ouvi aqui. Ela está aqui, está rindo aqui, está conectada aqui também. Ela Oh, sabe que linda! Beijo, ela amiga! sabe ela é a minha bênção. E ela é uma mulher de Deus também. E logo, logo, quem está aqui conectado, logo, logo, Gláucia Oliveira. Busca lá que você vai ficar sabendo quem é. E os que me siguen, as pessoas que me siguen, os hermanos que me siguen de outros países, Babi Rangel es una mujer de Dios, es una mujer llena del Espíritu. Entonces yo les invito para que vaya ahora mismo a seguirla, porque cada vez que ella entre, ustedes van a ser muy bendecidos. Así que todos aqueles que me acompanham, eu recomendo a Babi, ela é uma mulher de Deus e sempre você vai encontrar uma mensagem do céu aqui. Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau. Eita, gente, que live! Eu não disse para vocês, o céu ia estar aberto. Que palavra poderosa, gente. Essa live vai ficar salva. Eu vi muitos de vocês perguntando se ia ficar, vou deixar salva. Não tenho coragem de tirar essa live maravilhosa do feed. E eu quero te desafiar a deixar ali, vou postar daqui a pouquinho, e eu quero te desafiar a deixar uma palavra que marcou a tua vida, algo que Deus falou ao teu coração e fez a diferença na tua vida essa noite. Deixa ali embaixo. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. Seja canal do céu na vida de alguém. Compartilhe o que Deus ministrou sobre a tua vida. E eu tenho certeza aí que Deus vai te honrar. Deus vai falar contigo novamente. Eu mesma anotei um monte de coisa e vou assistir essa live de novo. Porque realmente o Senhor entregou chaves, gente. Chaves poderosas para mim e para cada um de vocês. O Papo de Fé está em festa, né? Estamos fazendo 2 anos de lives. A apóstola Gláucia vai estar com a gente aqui também nessa celebração maravilhosa. Vocês que ainda não conheciam, não seguiam o apóstolo Rony, a apóstola Gláucia, sigam. É gente de Deus, é gente maravilhosa, com coração na obra, aliançados. E olha, quero dizer para vocês, viu? Deus é bom. E Ele continua sendo bom, independente das circunstâncias, independente de tudo aquilo que os seus olhos possam estar vendo e não se agradando disso. Deus continua sendo bom. Você não precisa ver, você precisa crer, você precisa avançar, permanecer aliançado, permanecer firme, inabalável, indesistível. E assim, Deus vai te fazer avançar. Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer romper com desertos, no nome de Jesus. Gente, segunda-feira tem mais Papo de Fé. E quem vai estar com a gente é a pastora Nani Alencar. Prepara o coração, chama todo mundo e vem, porque vai ser lindo demais. Vamos com tudo. Fiquem ligadinhos aqui nos stories, no feed, que eu vou compartilhando tudo com vocês. Beijo e até a próxima, viu? Com mais Papo de Fé. Missionária Lu, te amo, gente. Mulher de Deus. Sigam a missionária Luciana Martins, também minha amiga, que eu amo demais. Preciosa. Beijo para vocês. Até a próxima. Pastora Bianca. Gente, quanta gente linda aqui. Oh, meu Deus. Oscar, que Deus te abençoe. Jussara, Deus te abençoe. É isso aí, gente. Vamos avançar. Vanessa, vamos embora. Edna, linda. Que Deus abençoe. Regina, vocês são preciosos. Rita. Obrigada, viu, pelo carinho e pela aliança de vocês. Juntos nós somos mais fortes. Vamos avançar. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.